Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem quiser habilitar o microfone, fica à vontade. Boa noite aí, Sheila. Boa noite, Gisélia. Boa noite, Beth. Boa noite, Lidiane. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar só o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo bem aí? Nós temos aí no Zoom, para quem ainda não conhece, nós temos no Zoom aí como você entrar no chat, né? Na parte de baixo, lá você clica no chat e você vai interagindo ali no chat com a gente, ok? Aí você pode mandar uma mensagem que aparece para a gente aqui, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Ok. Muito bem, então. Vamos aguardar só mais um pouquinho que a gente já vai dar início, tá? Aguardar dar aqui as 21 horas para a gente começar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser aproveitar e falar um pouquinho, alguma coisa, fica à vontade. E aí, boa noite. Boa noite aí para quem está entrando agora, Gabriela, boa noite, Ludmila, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez para quem está chegando agora, meu muito boa noite. Boa noite aí, vou falar de novo aí, Gabriela, Gisélia, Ludmila, Carlile, Adriana, Sheila, Beth, Lidiane, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai dar início à nossa live. O assunto é bem interessante, eu queria muito falar sobre esse assunto. Quem já me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso, eu falo muito a respeito da gente entender por que muitas vezes as coisas não acontecem da forma como a gente quer, como a gente imagina que deveria acontecer, e que isso em si já é, muitas vezes, motivo de causar algum tipo de sofrimento na gente, né? Então, como que a gente pode lidar com isso? Como que a gente pode entender? Como é que a gente pode entender isso de uma forma mais abrangente, né? Porque é muito fácil falar, né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu vou, eu vou entender, eu vou compreender. Mas é difícil compreender, né? Não sei se vocês concordam. É difícil compreender, é mais fácil não compreender do que compreender. Então, por que que isso acontece? O que que acontece dentro da nossa mente para que a gente não entenda? E às vezes o que eu falei ali no tema, quando eu chamei a atenção do tema, seja bem-vindo, Alexandre. Muito bem-vindo, meu amigo. O Alexandre está conectando aí, daqui a pouco vai aparecer. O que que acontece? Muitas vezes nós, né, temos uma dificuldade muito grande em entender, né? Porque às vezes a gente não está preparado para entender. Então aí, ó, vou falar sobre isso e daqui a pouquinho a gente começa mesmo efetivamente. Vou dar novamente aqui boas-vindas, vamos iniciar agora, principalmente porque eu queria dar o privilégio de quem chegou no horário para não ficar esperando, né? Porque é muito ruim a gente ficar esperando, né? Então vamos aproveitar e vamos começar. Então, mais uma vez, boa noite, Alexandre. Boa noite, Claudiana. Muito bom ter você aqui. Claudiana, como é que está o seu pai? Ah, então tá bom. Fala pra gente aí como é que ele tá. Pai, boa noite. Pai também está aqui do meu lado. Ah, é? Opa, tudo bem? Como é que tá o seu Raimundo? Tudo bem? Então tá bom. Muito Aí tem bom. minha sobrinha também que está Tudo acompanhando. bem? Qual que é seu nome? Hã? Qual que é o nome dela? Então tá bom. O áudio não veio direito aqui. Sejam todos bem-vindos aí. Estamos em três aí. Muito bom ter vocês aqui comigo, tá bom? Sejam bem-vindos. Mais uma vez aí, boa noite aí a Gabriela, a Claudiana, como eu já falei. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Claudiana. Seja bem-vinda aí também a Boa Carlile. noite. Bem-vinda aí mais uma vez, Sheila, Dayana,
a Beth, o Hamilton. E aí, Hamilton, tudo bem? Seja bem-vindo. Lidiane, também seja bem-vinda. Junto com a Ludmila lá também está a Nath, né? Tá aí, Nath? Tô aqui, mas não tá mexendo esse trem, não. Ah, então tá bom. A Beth vai ter que sair? Ô, Beth, que pena. Mas vai ter uma outra oportunidade, com certeza. Parece que já até caiu, né? É. Então vamos lá, gente. Vamos começar então. E eu tava falando já, à medida que as pessoas vão chegando, a gente vai acompanhando aí, tá bom? A gente vai deixando todo mundo no mesmo momento. Mas o que eu estava falando para as pessoas aqui que já estavam há mais tempo aqui na sala é a respeito desse nosso costume, né, que a gente tem de quando nós estamos passando por alguma situação, nós não temos às vezes nós não temos às vezes aquela noção do que está acontecendo. Às vezes a gente fica chateado, a gente fica um pouco incomodado com aquilo que está acontecendo. Isso é muito ruim, porque a gente começa a pensar muitas coisas, às vezes a gente fica chateado. Bem-vindo, Amélia, que entrou agora. Bem-vindo, Alex Ferreira, muito bem-vindo, seja bem-vindo aí. E eu queria falar para vocês a respeito disso. Que quando eu coloquei o tema, por quê? Porque nós, muitas vezes, nós nos encontramos numa situação onde nós temos aquela sensação, e a gente fala exatamente o que eu coloquei no tema. Eu sempre falo a mesma coisa, mas não se resolve. Eu sempre digo isso, mas nada muda, né? E isso pode acontecer em situações que a gente está na nossa família, né? Às vezes com as pessoas que estão na nossa casa, né? Pode acontecer da gente ter esse problema de não conseguir uma boa comunicação dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares, esposa com marido, marido com a esposa, filhos, né? E às vezes a gente tem essa sensação de que a gente fala e não adianta nada, né? Eu acredito que todos nós aqui já passamos por isso, né? Todos nós já tivemos algum momento em que a gente se sentiu assim, poxa, ninguém me entende, ninguém me escuta, eu falo e parece que eu não falei nada, né? E isso acontece muito. Bem-vinda, Poliana, seja muito bem-vinda aí, feliz que você está aí. Isso aí, muito bem, bom demais. Então, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só falar, tá bom? Pode fazer uma pergunta aí, pode interromper, que não tem problema nenhum, não. Então, gente, o que eu estava falando? Nós, muitas vezes, temos, né, dificuldade de entender por que às vezes a gente fala muito, né, sobre uma situação e essa situação simplesmente não resolve. E às vezes a gente tem essa afirmação, né? Eu sempre falo, mas nada muda. Eu estou cansado de falar, eu já falei que eu não gosto disso, eu já falei que aquilo tem que ser de outra forma, eu já falei que desse jeito não é legal, né? Isso acontece nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos, às vezes, homem e mulher, marido e esposa, namorado, namorada, noivo, noiva. Às vezes acontece também relacionamento pais e filhos. Acontece no trabalho, né? Funcionário com patrão, colegas de trabalho. E por que às vezes a gente tem essa sensação de que a gente não consegue ser entendido? Por que isso acontece? Por que muitas vezes a gente fala, a gente repete, e às vezes a gente não é compreendido, né? Aí eu vou explicar para vocês por que isso acontece. E aí vocês vão entender, depois eu vou voltar nesse ponto, e vocês vão entender por que isso acontece. E aí nós vamos também refletir um pouco sobre, será que nós estamos falando de uma forma que também estamos sendo entendidos, né? E será que só falar vai resolver também? Então são algumas questões que a gente vai ver nessa live hoje. Nós vamos tentar fazer essa live bem breve, dentro do que eu considero como sendo um tempo bom, em torno de 1 hora, tá? Então vamos tentar deixar um tempinho para vocês também depois darem seus comentários, falarem o que vocês acharam da live, e aí eu vou deixar esse espaço um pouco mais para o final, mas a qualquer momento, se vocês quiserem falar, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. O que eu queria que vocês entendessem? De onde vem tudo isso, tá? Primeiramente, eu falo muito com as pessoas, eu como terapeuta, as pessoas que eu atendo no dia a dia,
eu falo muito a respeito de nós entendermos que nós, seres humanos, somos pessoas diferentes umas das outras. Somos pessoas individuais. Concordam? Então, não existe duas pessoas como você. Existe uma pessoa, existe outra. Nem os gêmeos são pessoas que são iguais. Vocês concordam comigo? Mesmo que fisicamente os gêmeos são, olhando assim, para quem não está muito, não tem tanto convívio, confunde, acha que é até a mesma pessoa, os pais, inclusive, dos gêmeos sabem que eles têm algumas características diferentes. Às vezes é o cabelo, às vezes é algum detalhe, e a personalidade, que é muito interessante. Totalmente, às vezes, diferente, né? Muito difícil você vai encontrar gêmeos idênticos e que também são iguais a nível de personalidade. Isso é muito difícil. Mas vamos falar aqui a respeito de por que que isso acontece. Obviamente, por que que nós somos pessoas diferentes umas das outras. De onde vem isso? Então, aí que entra a questão. Nós, na terapia, chamamos isso de modelo de mundo. Eu já falei isso em outras lives, já falei isso em alguns vídeos que eu tenho no meu canal. Inclusive, se você que está assistindo aqui não está inscrito no meu canal lá do YouTube, eu tenho um canal lá, chama Cris Terapeuta. Depois, quem quiser pode me mandar lá uma mensagem que eu passo o link para vocês. Lá tem vários vídeos que eu fiz, que eu gravei, para justamente ajudar as pessoas, né, a entenderem mais sobre o ser humano, entender um pouco mais sobre você mesmo, sobre as suas dificuldades, as coisas que você vive na sua vida, que você pode melhorar, tá? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, falando um pouquinho sobre esse assunto, e eu quero, de preferência, deixar aqui um compromisso com vocês de estar fazendo, se possível, pelo menos uma vez por semana, uma live como essa, sobre vários assuntos. Então, se você tem um assunto que você gostaria de falar, se você gostaria de entender um pouco mais, pode falar comigo, a gente vai falar sobre ele aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que é modelo de mundo, gente? Para vocês entenderem um pouco sobre o modelo de mundo, é mesmo como se fosse um modelo de mundo, tá? É algo que a gente, podemos dizer assim, algo que a gente monta, que a gente formata. Então, cada um de nós tem o seu próprio modelo de mundo, ou seja, do que é a vida, do que é viver aqui nesse mundo. Então, a gente traz isso de diversas formas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a gente fala também na programação neurolinguística, que é a base da terapia que eu trabalho, a gente fala muito sobre mapa não é território, para explicar o modelo de mundo. Mapa não é território. Então, o que vem a ser esse mapa não é território? Quando nós temos um mapa, todos vocês aqui já devem ter tido acesso, devem ter visto, pelo menos aí no papel, um mapa de uma cidade, né? Ou lá numa enciclopédia, ou mesmo no Google, lá no Maps, você consegue ver o mapa de uma cidade, né? E o que é o mapa, na verdade? O mapa é apenas um guia, uma representação daquela cidade. Mas o mapa não é a cidade. É a forma que quem criou o mapa interpretou aquela cidade. Concordam comigo? Imagine se eu combinasse com vocês, vocês moram cada um numa cidade. Imagine que na cidade de vocês tem lá uma padaria, como tem em toda a cidade. E imagine que eu falasse para você assim, faça um mapa para me explicar como que eu saio da sua casa e vou até na padaria. O que você faria? Você desenharia, talvez, uma rua, né? Se fosse muito perto, se fosse mais longe, não importa, você iria desenhar o caminho que eu deveria ir. E até você iria colocar ali ruas que eu não iria entrar, mas que eu deveria, talvez, entender que existem para que eu possa contar, né? 3 ruas eu viro para cá, uma rua eu viro para lá, para a direita, para a esquerda, e por aí vai. Ou seja, você tentaria montar para mim um mapa daquele caminho para se chegar até na padaria. Ou seja, um mapa da sua cidade e um mapa para se chegar na padaria. Por exemplo, lá na casa da Claudiana, nós temos várias pessoas. E se eu pedisse para todas as pessoas que estão lá assistindo, junto com ela, criarem esse mapa, com certeza, claro, se elas não ficassem copiando uma da outra, com certeza o mapa iria ser totalmente diferente um do outro. Mas o mapa me levaria à padaria, né? Qualquer um dos mapas que fossem, a não ser que fosse feito totalmente diferente, totalmente errado. Mas, partindo do princípio que faria-se um mapa normal, correto, chegaria-se à padaria da forma como se espera. Mas o que eu quero dizer? Que a cidade, ou ir à padaria, é o mapa? Não.
Não é. O mapa é apenas um caminho pelo qual eu consigo entender que se chega à padaria. Às vezes uma pessoa vai colocar que tem um quebra-mola, outra pessoa não vai lembrar que tem um quebra-mola. Uma pessoa vai falar até que tem um buraco no meio do caminho. Por quê? Para que você possa saber, olha, tem um buraco lá, então desvia do buraco, porque senão você vai machucar, você vai cair. Se for de bicicleta, se for a pé, você pode cair. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o mapa não é a realidade. O que é a realidade? Não é a cidade. O mapa não é a cidade. O mapa é uma forma de você se orientar pela cidade. Então, isso que nós temos que entender também em relação ao nosso modelo de mundo. O que é o nosso modelo de mundo? É a forma como a gente entende a realidade que nos cerca, ou seja, a vida que a gente vive. Então, cada um de nós é como se tivesse um mapinha também do que é a vida. Só que nós também temos, assim como cada um faria um mapa diferente, nós temos formas diferentes de ver a vida, né? Às vezes, para uma pessoa, sair à noite é complicado, é perigoso, dá medo. Para outra pessoa pode ser que não, né? Então, o que é sair na rua? É medo ou é não ter medo? Não é nenhuma coisa nem outra, é apenas um fato. Ter medo ou não ter medo é o mapa de cada um. Aí vocês já começam a entender onde eu quero chegar. A forma como a gente vê as coisas, a forma como a gente vê o mundo, depende muito da forma como eu entendo aquilo, não como todo mundo entende. Então pode ser diferente de mim e de muitas outras pessoas a forma como eu estou lidando com as coisas da vida, né? E aí eu queria chegar no ponto, beleza, então já que vocês entenderam aí que cada um de nós tem um mapa mental e tem um modelo de mundo, como que esse modelo é criado? Como que surge esse modelo? Por que uma pessoa tem medo de andar à noite e outra pessoa não vai ter? Aí talvez alguém vai falar assim, mas é porque essa pessoa nunca foi assaltada, então ela não tem medo. Mas será mesmo? Talvez não. Talvez a pessoa já foi assaltada, já passou por uma situação, mas não tem medo. Talvez a pessoa já aconteceu isso, mas numa cidade que é menos perigosa, né? Então, ou seja, os motivos que nos fazem ter ou não ter medo, os motivos que nos fazem pensar ou não pensar de certa forma em relação a algumas coisas, depende de muitas outras coisas, não simplesmente de uma análise assim rápida e objetiva, ok? Então, por exemplo, se a gente for pensar bem, a gente vai entender como que funciona isso. Como que eu crio o meu modelo de mundo? Eu crio meu modelo de mundo com base na minha experiência de vida, com base na minha educação, com base em muitas outras coisas que eu vivi até então, né? Então, por exemplo, o que forma a sua visão de mundo? O que você aprendeu na escola? O que forma a sua visão de mundo? O que seus pais te ensinaram, né? Aí, por exemplo, a Claudiana aí, o que ela vai pensar a respeito da vida dela, grande parte vai ser o quê? O que o pai dela ensinou para ela, né? Aí é sua filha, Claudiana, que está com você? Então, o que a sua filha vai saber, né, da vida? Minha sobrinha. A sua sobrinha, desculpa. A sua sobrinha, também o que ela aprendeu vai ser o que a mãe dela ensinou, do que você como tia ensinou, e até do seu Raimundo também, como avô, né? Então, ou seja, faz parte da educação também aquilo que forma a nossa forma de entender o mundo, né? Então, às vezes, o que isso significa para a gente é muito forte, né? Religião também, né? A gente aprende na igreja, aprende naquela religião que a gente segue, que nossos pais nos ensinaram muitos conceitos, muitos valores, né? E são valores importantes, são valores fortes para a nossa formação e que a gente vai levando, né, ao longo da nossa vida. E também as nossas experiências. O que são as nossas experiências? São as coisas que a gente viveu, né? Então, às vezes, uma pessoa que passa por uma situação, ela não tem também a mesma situação, não foi o que outra pessoa passou, né? Às vezes uma pessoa, ela teve uma dificuldade maior na sua vida de adolescente, de jovem, que outra pessoa não teve, passou por situações, né? Às vezes como adulto, às vezes passou por um casamento, dois que não deram certo,
às vezes teve uma doença na família grave, às vezes perdeu o pai e a mãe cedo, o outro não perdeu, né? Teve essa oportunidade de viver com a pessoa por muitos anos, né? E às vezes as pessoas, infelizmente, ainda mais agora com a Covid, né? As pessoas literalmente são arrancadas da gente, né? As pessoas são arrancadas do nosso convívio. E às vezes não dá tempo nem de despedir. Acontece muito. É isso aí que a gente vê, né? Então, olha só que tanto de variáveis que a gente tem, né, que podem acontecer na nossa vida, né, e que nos fazem ter outro modelo de mundo, tá? Diferente. Então, uma pessoa pensa de uma forma, outra pessoa pensa de outra por causa de tudo isso que aconteceu. Agora, um ponto que eu queria falar, voltando a essa questão do mapa não é território. Então, nós já vimos que todas as coisas que formam o nosso modelo de mundo são coisas que nós vivemos, experimentamos e fomos ensinados também, né? E as nossas experiências, como que elas entram dentro da nossa mente? Experiência é aquilo que eu passo, que eu vivo no dia a dia. Como que entra dentro da minha mente? Entra dentro da minha mente da forma como eu trouxe e representei internamente, dentro da minha mente, do meu coração, aquele fato ou aquela situação, tá? Isso é muito importante entender, tá? Por quê? Muitas vezes nós estamos passando por uma realidade, então vamos falar até desse exemplo aqui da live de hoje, tá? Então nós estamos aqui na live, né? Vocês estão passando por essa experiência. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai ter representado internamente ou absorvido internamente essa experiência de uma forma diferente, né? Talvez algo que eu falei vai ficar gravado mais na mente de uma pessoa do que da outra. Talvez uma palavra pequena que eu tenha falado vai ser muito importante para uma pessoa e para outra não. Como que isso acontece? Eu, internamente, quando estou participando de uma isso aí é todo dia, 24 horas por dia, em todos os momentos, estou vivenciando alguma coisa, eu estou gravando dentro da minha mente, do meu interior, né, o que a gente chama de representação interna daquela realidade. A realidade em si, ela é bem simples. Por exemplo, o que é a realidade dessa live? É uma live que nós estamos fazendo aqui, onde eu estou falando várias coisas para vocês, que tem um significado, que tem uma importância, mas a nível do que vocês estão absorvendo ou não, isso não muda. É apenas uma informação. Como você vai absorver isso, como que você vai entender, como que você vai internalizar isso, aí é de cada um. Entenderam? Então, uma coisa é fato, eu já falei isso em outras lives, tem no meu canal lá, uma coisa é fato, outra coisa é significado ou opinião que eu tenho sobre isso. Então, voltando nesse ponto, o que eu quero dizer com isso? Que a realidade mesmo do que a gente vive, ela acontece uma vez só. Vocês concordam comigo? Vamos pensar, por exemplo, se você, por exemplo, hoje de manhã tomou seu café da manhã, você passou por essa realidade uma vez só. Você não mais vai viver essa experiência de ter tomado café hoje, dia 9 de junho de 2021, às, 7 horas da manhã. Nunca mais você vai passar por essa experiência. Não tem como você voltar no tempo e ir lá e viver de novo aquele momento. Ah, mas aí você vai falar assim, mas Cris, eu tenho a lembrança, né? Se eu for lembrar agora, eu lembro exatamente daquele momento. Lembra. Mas aí quando você lembra, já não é mais a realidade. É o que você registrou naquele momento que foi real. Isso que eu queria explicar para vocês, que é muito importante para entender lá na frente que eu falei sobre entender as pessoas, entender o que eu falo. Quando você passa por uma realidade, você está criando uma nova realidade interna, que é a representação interna daquilo que você viveu, que pode ser, muitas vezes, vamos falar assim, mudada, deturpada, pode ser alterada por emoções, por pensamentos e pelas nossas próprias experiências de vida, né? É o que eu falei. Vamos dizer que você sempre esteve acostumado a tomar um café mais fraco. Aí, naquele dia, hoje de manhã, por algum motivo, fizeram o café um pouco mais forte, né? E talvez para você o café forte é ruim. E talvez para uma outra pessoa não é. Então, talvez, o que você vai criar daquela realidade? Que não foi um bom café, né? Então, olha só, a sua experiência
e entendimento de tudo aquilo que já existiu sobre isso, sobre café, sobre beber um café da manhã, é aquilo que faz você achar se é bom ou não, certo? Mas a realidade em si é o quê? É apenas tomar um café. Como você entende isso vai muito do seu sentimento, do que você pensa sobre isso, do que você acha sobre isso e tudo mais. Então, aí ampliando bastante agora, tudo na nossa vida é assim. Todas as realidades que nós passamos foram únicas e nós não vamos vivê-las novamente. Mas aquilo que nós vivemos e representamos internamente naquele momento ficou gravado. Essa é a memória que a gente tem. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho muitas memórias daquilo que aconteceu, do problema que eu vivi ou das situações que passaram. Na verdade, nós não temos muitas memórias mesmo, nós temos as representações internas daqueles fatos que aconteceram. E junto com isso está tudo aquilo que a gente pensou quando a gente viu, certo? Então, por exemplo, se eu achei que o café estava ruim, a memória que eu tenho não é de um café, que aquele café é ruim, que ele foi ruim, e que eu senti que eu não gostei naquele momento. Tem emoção junto, vocês entenderam? Não tem só o fato nu e cru, tem a minha forma de interpretar aquilo também, que é baseado naquilo que eu vejo, que eu escuto, são três as nossas principais formas de absorver a realidade. Pela minha visão, pela minha audição e pelo meu sinestésico, que envolve um pouco do olfato, paladar e também do sentimento, aquilo que vem lá no nosso coração. Me sinto mal, me sinto bem, gosto, não gosto, faz parte do sentimento. Então, de acordo com o que eu vivo, as realidades da minha vida, eu vou guardando internamente isso. E aí imaginem, para quem tem mais idade, aí como seu Raimundo, imagine aí tantas coisas que a gente já passou na vida e como que a gente guardou isso. Será que a gente guardou do jeito certo ou será que a gente guardou do jeito errado? Será que a gente criou um tanto de coisa boba na cabeça da gente por nada, que se a gente fosse olhar hoje, isso a gente já faz, viu, gente? Não estou falando que ninguém faz, não, muito pelo contrário. A gente já faz. Muitas vezes a gente hoje, com uma certa idade, olha para trás e fala assim, puxa vida, que bobeira isso. Por que eu fiquei pensando nisso, gente? Por que eu perdi meu tempo com isso? Por que eu fiquei chateado com uma coisa tão boba? É ou não é, pessoal? A gente não faz isso? A gente vira e mexe, a gente se sente muito mal e depois a gente, na hora, né? E poucos dias depois, e depois a gente vê que é uma grande bobeira. É uma grande bobeira. E a gente não precisa ficar assim. Por que a gente muda? Aí entra aquilo que eu vou falar para vocês. A gente faz uma ressignificação. Eu não falei que fatos são sem sentido, sem significado? Quando a gente pega um fato, a gente dá um significado. Quando a gente quer mudar, a gente ressignifica. É como se a gente pegasse e fizesse de novo, só que de outra forma. É como, por isso que eu falo, a terapia, sabe o que é a terapia, na verdade? E terapia eu falo para todo mundo, é vida, por isso todo mundo tem que fazer terapia mesmo, e não é porque a gente está doido, não. Ninguém está doido, não. A gente precisa fazer terapia para se entender, né? Para se entender melhor. Por que eu falo muito disso, de fazer terapia? Porque com a terapia você vai entender e ressignificar as coisas que estão te fazendo mal e não precisavam fazer. Olha só. Às vezes um simples fato que você entendeu errado, armazenou errado, o fato mudou, gente? Não mudou. Concordam? Por exemplo, o café da manhã amargo ou forte demais, que te fez mal, te fez sentir aquele dia para você falar assim, eu quero esquecer esse dia, porque aquele café foi horrível. Eu não quero nem lembrar desse café da manhã, que foi muito ruim. Como é que eu poderia ressignificar isso? Eu poderia pensar, aquele dia foi ruim, porque ficou um pouco mais forte. Mas teve um pão muito gostoso que eu comi, teve um bolo maravilhoso que eu comi. Não foi? Aquele dia foi maravilhoso o resto do dia. Né? E quantos outros cafés da manhã eu tomei com um café muito gostoso e do jeito que eu gosto? E eu estou sofrendo por causa de um dia. Olha só que interessante. É ou não é isso que acontece? Então, nós podemos ressignificar muitas coisas na nossa vida. Então, aí fazendo um link lá, daqui a pouquinho, essa live cair aí, ó. Não sei como é que está o tempo, deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui o tempo. Daqui a pouquinho, se cair, a gente vai voltar, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, o que eu quero, então, dizer para vocês em cima disso, relacionado a isso?
Eu queria dizer para vocês que quando nós, então, temos essas representações internas das realidades que vivemos, elas podem ser boas ou podem ser ruins, né? Tem muita coisa boa também. A gente também cria realidades muito boas internamente, né? E às vezes coisas que são muito simples e que são muito importantes para a gente, é ou não é? Né? Às vezes a gente vive uma experiência muito simples de vida, mas que faz tão bem, é ou não é, gente? Às vezes a gente recebe um obrigado de uma pessoa e a gente fica feliz. A gente recebe um assim, você é uma pessoa do bem, você escuta isso, e aí você tem o seu dia, fica um dia melhor, uma coisa simples, né? Assim como também você às vezes, uma pessoa não te cumprimenta e você também passa o dia mal, o dia inteiro, porque uma pessoa que você às vezes considera muito não te cumprimentou. E aí você pensa o quê? Ah, não me cumprimentou porque não gosta de mim, porque não foi com a minha cara, porque tá chateado comigo alguma coisa, eu não fiz nada, e que isso é um absurdo, e que essa pessoa tinha que ter me cumprimentado. E o seu dia acabou por causa de uma coisa que você nem sabe se é isso mesmo. O que é isso? A sua realidade. Qual foi a realidade que a gente não vai viver de novo? Uma pessoa passou e não te cumprimentou. Não te cumprimentou por quê? Porque não te viu, porque não quis. Você não sabe. Nós não estamos dentro da pessoa. Olha só. A pessoa tem lá outra realidade, que é a realidade dela, que é a representação interna dela. Às vezes ela passou, ela não viu mesmo. E aí nós vamos sofrer, vamos ficar preocupados, vamos ficar um dia ruim por causa daquilo. Entendem onde eu quero chegar? Nós precisamos e podemos mudar a nossa forma de experienciar a nossa vida, né? De uma forma mais plena. E aí, já linkando aí com o tema de hoje, que eu queria ser bem objetivo, é aquilo que a gente fala sempre, que é, eu sempre falo e ninguém me entende. Eu falo as coisas e as pessoas não me entendem. Toda vez eu tenho que falar a mesma coisa. Pai e mãe falam muito isso, né? Mas, menino, eu já te falei 1000 vezes e você não entendeu. E aí comenta com alguém, né? Quando tá chateado. Eu não aguento mais, eu falo todo dia a mesma coisa, mas ninguém muda, né? Aí eu te pergunto, você está falando com base em quê? No seu modelo de mundo. Aí a gente liga no modelo de mundo. Aí a gente vai lá no modelo de mundo e lembra. Eu falo com base o quê? Na minha forma de entender o que é importante, né? Ah, essa pessoa nunca, às vezes, na família tem muito isso, né? Às vezes desperdício, às vezes exagero em algumas situações, bagunça, tumulto, que seja. Na visão sua ou de uma pessoa qualquer, aquilo é um absurdo. Mas será que é para todo mundo? Pode não ser, né? O que é importante para você? Pode não ser para o outro. Ah, mas isso é desrespeito. O que é desrespeito para você? É o que é no seu modelo de mundo de desrespeito, não no outro. As famílias geralmente têm mais facilidade de haver esse entendimento e também desentendimento, vamos falar assim. Por quê? Porque tem um pouco da mesma criação, mesmo pai, mesma mãe, às mesma religião, então tem coisas bem semelhantes ali. Né? Então, tipo assim, tem família que... Não, isso, às vezes os irmãos falam, né? Quem tem família grande sabe isso. Os irmãos falam, ó, papai e mamãe jamais fariam isso. Isso não foi assim que a gente foi ensinado, não. É ou não é? Então, olha lá, modelo de mundo muito focado, muito baseado no que a gente aprendeu, no que a gente foi educado, né? Já, olha só, pessoas que não se conhecem, não são da mesma família, depois vêm se conhecer, marido e mulher, acontece isso. De outras famílias, cada um tem sua família, tem a sua educação, cada um tem uma idade, né? Cada um tem uma outra história lá no passado, outras coisas que aconteceram. Então imagine que talvez o que a pessoa, outra religião às vezes, talvez o que a pessoa pensa é totalmente diferente uma da outra. E por isso que os casais brigam muito. Por isso que os casais brigam muito. Porque muitas vezes é aquilo que veio arraigado na família de um, que veio arraigado na família do outro, e entra em choque, né? Um pensa assim, poxa, mas isso é um absurdo, outro, não, mas isso aí para mim é normal. E vai, e aí nós vamos entrar no ponto. Então, como que isso resolve? Mas assim, tá, o Cris já explicou, nós estamos vendo aí que é um problema, então, né? E como que resolve? Porque são pessoas diferentes, com criação diferente, com modelos de mundo diferentes,
com mapas diferentes para se chegar no mesmo lugar. Todo mundo quer o quê, gente? Quer chegar lá na padaria, né? Voltando para o exemplo do mapa da padaria. Todo mundo só quer chegar na padaria. Ninguém quer ir para o outro lado, cair dentro do rio, não. Ninguém quer chegar na padaria. Só que a minha visão de como se chega na padaria pode ser diferente da outra pessoa. E aí, como que eu vou, então, mudar a minha forma de ver e sofrer menos com isso? Quando eu entender, e aí entra o ponto focal aqui dessa nossa live. Quando eu entender que as pessoas pensam diferente, né? Tem modelos de mundo diferentes. Então, eu não posso assumir, é um grande risco para mim assumir que somente a forma que eu penso é que está correta. Isso está acabando também daqui 10 minutos, mas ainda não. É o tempo da sala, mas ainda tem pelo menos 10 minutos. Então, ou seja, eu procuro defender o que eu acredito, a minha opinião, a minha forma de ver o mundo, não é? O meu modelo de mundo. Natural. Ninguém é louco, não, por ser assim. Ah, mas a pessoa só vê o lado dela. Normal, gente. Todo mundo quer ver e é natural ver só o lado. Porque está acostumado a ver só o próprio lado. Se a gente não vê o próprio lado, também quem vai ver por nós? Isso é um ponto. Mas, se isso está gerando problemas, eu tenho que começar a pensar um pouco como as outras pessoas estão vendo. Como que as pessoas também podem pensar sobre aquilo. E aí entra aquilo que a gente chama de empatia. O que é empatia? Quando eu me coloco no lugar do outro. É quando eu começo a pensar menos em mim e pensar um pouco no outro, né? Então, quando existe um conflito, eu tenho que pensar, peraí, mas só a minha opinião que é importante? Não, claro que não. Eu tenho que pensar na opinião do outro, né? Porque na visão dele aquilo pode ser errado. Não, mas é um absurdo ele pensar assim. Não é um absurdo, ele pensa assim. Tanto ele podia pensar assim que ele pensa assim. E quem não podia pensar de outra forma? Não existe isso. Todos nós podíamos pensar de qualquer forma, até você mesmo. Você poderia não pensar como você pensa, só que você pensa como você pensa. E o outro pensa como ele pensa. E quem está certo? Os dois. Os dois estão certos. Por quê? Porque os dois têm a forma de ver com base no quê? Modelo de mundo. Com base naquilo que a gente sabe e aprendeu na nossa vida. Se isso está certo ou se está errado, é outra história. Se isso é melhor para mim ou não, é outra história. Mas eu estou defendendo o meu modelo de mundo, a minha forma de visualizar, de entender aquela realidade. Agora, como eu resolvo isso? Como que eu evito problemas? Como que eu evito conflitos? Como que eu tenho um bom relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos, com as minhas amigas, no meu ambiente de trabalho? Como que eu convivo melhor? Primeiro de tudo é não achar que as pessoas têm que pensar como eu. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Não achar que as pessoas têm que pensar como você. Pensar que as pessoas podem ter a opinião delas e é diferente às vezes, nem sempre, é diferente da forma como eu estou vendo e como eu enxergo. Ok? Essa é a primeira forma. Outra forma de você fazer isso é você procurar também entender como a pessoa pensa. E isso você só vai fazer se você perguntar, certo? Por exemplo, a pessoa vira para você e fala assim: nossa, Alexandre, você foi muito grosso, viu? Você foi muito grosso. O que você falou, você foi muito grosso. Aí o Alexandre vai ficar ofendido, vai ficar chateado, vai nunca mais olhar para a cara daquela pessoa e conversar com ela? Não. Como é que ele pode resolver isso? Ô Cris, por que você acha que eu sou grosso? O que é ser grosso para você? Me explica, para que eu possa melhorar, entender melhor. Não de forma irônica, né, gente? Estou falando de maneira sincera mesmo. Puxa, o que eu preciso melhorar? O que significa para você ser grosso? E vai procurar entender o que a pessoa pensa como sendo grosso. E aí talvez você vai pensar também um pouco que às vezes a sua atitude pode precisar ser um pouco mais adaptada, né? Às vezes realmente você pode ter sido, na visão, né, de outra pessoa, grosso. E aí você pode mudar. Tá?
que eu quero dizer com isso é o quê? Não significa que, então não vou ter mais opinião de nada, né? Vou ter que aceitar todo mundo, tudo que fala, vou ter que ficar perguntando para todo mundo, né? Ah, o que você pensa? Peraí, o que você falou mesmo? Ah, então o que eu estou errado? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, qual que é seu interesse? Qual que é seu objetivo? É ficar tudo bem? É ter um bom relacionamento? É uma forma de você ficar bem. Ninguém quer ficar disputando. Por que os casais se separam? Por que os relacionamentos terminam? Porque as pessoas não estão dispostas a ceder, a concordar, né? As pessoas querem definir só a opinião delas. E às vezes as opiniões vão ser diferentes mesmo, e às vezes não vai dar certo. E faz parte, né? É a vida. Mas se você quer ter um relacionamento melhor na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, você vai ter que ceder. Por que um casal, por exemplo, lá no início do relacionamento, tá tudo bem e depois lá na frente dá errado nessa questão? Porque no início tem muito mais facilidade em ceder e entender o outro lado do que quando desgasta um pouco, passa um tempo, aí a pessoa já não tem muita paciência, quer defender só a opinião dela. Mas se for olhar lá no início como é que a pessoa era, se for olhar lá no início como que a pessoa fazia, como que a pessoa agia, vai perceber o quê? Vai perceber que era muito mais, usava muito mais de empatia, e hoje não usa tanto mais. E o que mudou? Mudou é a forma de agir, né? Assim como você pode mudar a forma de agir para o mal, né? Ou seja, deixar de ser tão tolerante, você também pode mudar para o bem, né? À medida que você vai percebendo que isso é importante para você. Tá faltando 5 minutinhos para cair e caindo a gente retorna de onde a gente parou. Então, o que eu quero frisar para vocês? Que a forma de resolver, aí fala assim, mas eu estou cansado de falar, eu falo a mesma coisa, ninguém me ouve, ninguém me escuta. Já mudou, né, gente? A partir desse entendimento. Talvez o que eu falo ninguém me escuta é porque eu quero que escutem e entendam o meu modelo de mundo. O que a gente chama isso? A gente quer enfiar o nosso modelo de mundo na cabeça da pessoa. É como se eu quisesse fazer um transplante de cérebro. Eu pego o meu cérebro e enfio dentro da cabeça da outra pessoa. Aí ela vai pensar como eu penso. Eu falo muito isso nos meus atendimentos. Sabe quando essa pessoa vai pensar como você? Quando ela for você. E alguém tem como ser a outra pessoa? Nunca. Não vai ser. Então, se não tem como ninguém ser a gente, nunca vai pensar como a gente. Concordam? É muito difícil. Isso é uma coisa que é difícil da gente resolver. Porque não vai pensar como a gente. Ah, então como que eu posso fazer para resolver essa situação se eu não tenho como fazer a pessoa pensar como eu? Aí entra a questão, mais fácil você, entendendo que você precisa e quer entender o lado da outra pessoa. Não é ela te entender. Olha só que interessante. Não é ela que tem que te entender. Talvez é você que pode entender ela. E se o outro lado fizer a mesma coisa, o que vai acontecer? Os dois vão estar procurando entender um ao lado do outro e pensar como que essa pessoa entende isso. Por quê? O que ela passou? Qual foi a educação que ela teve? Por que isso é tão importante para ela? Aí quando você começar a fazer uma análise disso, você vai ver tanta coisa, porque aí você vai, então, ressignificar muito daquilo que você pensa. Aí entra a ressignificação, porque às vezes para você uma coisa era um absurdo e hoje você está vendo que é uma bobeira, lembra que eu falei? Era um absurdo, mas hoje é uma bobeira. E não tem sentido você ficar pensando assim mais. Então, aí outra coisa, só para finalizar, tem 2 minutinhos aqui para finalizar esse tempo e a gente continua logo que voltar. Falar aquelas mesmas coisas, repetir as mesmas coisas, não significa que vai resolver. Mesmo porque se você falou as mesmas coisas e não deu certo, por que você vai continuar falando? Porque repetindo, se não deu certo, o que vai fazer mudar? Quantas mais vezes você falar? Claro que não. Repetir, né, é que vai mudar? Claro que não. Né? Não é repetir que vai fazer as coisas mudarem. É outra coisa que a gente está vendo aí. Né? E se você sempre fala e não resolve, muda o que você está falando ou tenta entender o outro lado. Né? Por que as pessoas não me entendem? Não é que as pessoas não te entendem. É que as pessoas não pensam como você. Talvez você tenha que se fazer mais bem entendido. A comunicação é você também se certificar de que o outro lado está entendendo o que você quer comunicar, o que você quer falar, o que você quer passar. E não ficar aquela coisa no ar assim,
realmente a pessoa não me entende, mas deveria me entender. Tinha que me entender. Tinha que me entender. Não tinha que entender. Tanto não tinha que não entendeu. Simples. Mas essa pessoa tinha que saber que eu queria dizer, não, tinha que saber, você tinha que saber, não tem, que eu queria, agora tem que adivinhar o que você queria, isso, isso e isso. Olha só, que perda de tempo, né? Já na reta final aí, eu vou abrir para vocês falarem o que vocês acham, falar um pouquinho sobre o que vocês aprenderam hoje, se foi produtivo, se valeu a pena, dar o depoimento de vocês, né? Mas comentando com vocês mais uma vez que quem ainda não está inscrito no meu canal, entre lá no meu canal, clica lá no botãozinho lá de inscrever-se, né? Marca o sininho das notificações, que é muito importante, porque sempre que eu gravar um vídeo novo, você recebe uma notificação. E essas lives que eu estou fazendo, eu estou também subindo elas para o YouTube, né? E aí, quando elas estiverem lá no YouTube, também vocês vão ser informados, né? Eu vou mandar também nos grupos, para as pessoas também avisando. E aí você vai poder ter acesso a essa live toda, depois para assistir de novo, para você relembrar esses pontos e tudo mais. Então, é muito importante a participação. E quem não teve condição de participar, mas que está assistindo essa live no canal, está assistindo de outra forma, alguém passou o link e tudo mais, compartilhe com outras pessoas, para que as pessoas também possam ter esse conhecimento. Qual que é o objetivo do meu canal? O objetivo dos grupos que eu participo é apenas ajudar as pessoas, né? E é claro, eu tenho meu trabalho como terapeuta, que é importante também, individual, trato as pessoas, ajudo as pessoas individualmente, através de sessões particulares que vocês podem depois, quem tiver interesse, me procurar para a gente marcar, tá? Mas eu, através do grupo, eu trabalho muito dessa forma também, mostrando alguns conceitos, ensinando algumas coisas que são uma base para você também, muitas vezes, resolver algumas questões. E, às vezes, uma simples orientação dessa pode te ajudar muito no seu dia a dia, né? Pode fazer com que você resolva, às vezes, algumas questões mais imediatas, né? Então, é isso aí. Parece que o pessoal já, quem estava aí, voltou já. Ótimo, muito bom. Estou vendo a Poliana ali, ó. Isso aí. Então, vamos lá. Gente, então, na reta final aí do assunto, entenderam bem sobre isso? Ou seja, quando nós estamos no meio daquela situação, né, onde eu estou muito chateado, estou nervoso, estou reclamando porque as pessoas não me entendem, pare e pense. As pessoas não me entendem por quê? Pode ser tanta coisa, né? Pode ser porque eu não estou sabendo explicar o que eu quero, pode ser porque não faz parte do modelo de mundo da pessoa aquela compreensão que eu estou querendo trazer, isso é muito importante, né? Para mim é muito óbvio que a pessoa tem que fazer isso, isso e isso. Para a pessoa não é óbvio. A forma dela ver é outra forma de ver. É de acordo com o modelo de mundo dela. Está tudo aquilo que eu falei envolvido. As experiências, as orientações, a educação que ela teve na escola, em casa, na religião, que formam também o que a gente chama de crenças, né? Valores, não é crenças de religião que eu falo, crenças de verdades absolutas que a gente tem muitas vezes. Coisas que a gente, nessas formações aí diversas que a gente teve, pela família, pela religião, pelas experiências, essa formação do nosso modelo de mundo, ela criou na nossa mente muitas crenças, e às vezes essas crenças às vezes não servem de nada mais para a gente. Elas podem ser quebradas, que a gente chama. São crenças que a gente chama, vocês já devem ter ouvido também esse termo, né? São crenças limitantes, muito limitantes, porque nos limitam a agir, nos limitam a ter uma vida melhor, mais satisfatória. Por isso que a gente fala limitantes. E por que tem crenças que são ampliadoras? São crenças que nos fazem aumentar as possibilidades, nos fazem ver mais coisas do que ficar apenas naquele mundinho fechado, de que só eu tenho razão, de que só do meu jeito é o melhor. Não tem coisa pior, né, gente? Ou da gente conviver com uma pessoa assim, que não abre mão da sua opinião, ou até mesmo a gente sentir em nós mesmos isso. Já aconteceu com vocês? Você fala assim, nossa, eu estou muito chato. Hoje eu estou muito chato. Hoje eu só aceito se for do meu jeito. Não posso ser assim. Eu tenho que mudar isso. Já pensaram isso? Sempre a gente pensa isso. E aí quando você vai ver, você fala assim, poxa, que bobeira. Não precisa ser assim. Posso mudar isso. E a gente vai e muda. É ou não é? Então é isso, gente. Concluindo aqui
e partindo aí para as considerações finais de vocês, quero que vocês falem o que vocês acham, quero que vocês participem um pouco, o que vocês aprenderam aqui dessa live hoje. Mas, finalizando, voltando no ponto. Quando você está falando uma coisa e não tem resultado, pensa, será que eu preciso continuar falando a mesma coisa? Será que vai mudar alguma coisa? Quantas vezes eu falo? Não vai mudar. O que eu estou falando é o que todo mundo pensa ou é só o que eu penso? É um ponto. O que eu estou querendo que aconteça é aquilo que as outras pessoas também querem que aconteça? Porque se não é o que as pessoas querem que aconteça, elas não vão fazer. Então, será que eu não preciso entender o que para elas é importante, para que eu também faça de acordo com o que é importante para elas, para que a gente crie um consenso, uma concordância em cima disso, pensemos igual, que sentimos sobre a mesma situação da mesma forma, e não cada um da sua forma. Então, é uma forma de evitar ficar pensando nisso. Toda hora eu falo a mesma coisa, não resolve nada. Vai se gastar, vai ficar estressado, vai ficar ansioso ou ansiosa, não vai dormir direito, e isso geralmente é à toa. Tá? E é o que eu falo. Se você está tendo que repetir, se você pensa que as pessoas não te entendem, começa a olhar um pouquinho mais para você mesmo e ver, será que você também está se entendendo? Será que por que você pensa assim? E aí entra forte a ressignificação que eu falo. É quando você, às vezes, vai pegar o seu modelo de mundo e vai submeter ele a uma análise. Fala assim, peraí, será que eu preciso continuar pensando tudo isso que eu sei, que eu acho, que eu aprendi? Será que é realmente assim que tem que ser? Ou será que não é apenas uma coisa que eu trouxe e nem sei por quê? Eu aprendi lá, um professor, quando eu era adolescente, lá no meu colégio, falou uma coisa que eu trago para mim até hoje. Às vezes você vai ver, só te trouxe problema, né? Só te fez pensar coisas que não precisavam. Conceitos sobre pessoas, homens, mulheres, e por aí vai. Às vezes que homem não presta, tem muito isso, né, gente? Crença, homem não presta, homem trai, e por aí vai. Muitos conceitos que a gente vai guardando, a gente pode questionar, né? Isso aí também é tema para outro assunto, para outro dia, para outra live. Mas é isso que eu queria falar para vocês, queria agradecer aí a participação de vocês, mas queria, né, a presença principalmente, mas queria que vocês falassem um pouquinho aí. Pode abrir o microfone, só apertar no negócio do microfone e fala para mim, o que você achou da live de hoje, o que você aprendeu, o que foi bom para você, o que você pode falar assim, não, isso eu vou levar para mim como uma boa experiência, uma boa ideia daqui para frente. Quem quer começar? Você precisa ter timidez não, gente. Não, pode ficar à vontade. Posso tentar. Pode falar. Então, eu achei muito importante esse ponto de não ficar só batendo na mesma tecla, dizendo que a pessoa tem que fazer aquilo que eu penso. Então, no caso, eu preciso mudar algumas coisas. Né? Porque, às vezes, eu sou muito teimosa nesse sentido, de querer que a pessoa, principalmente meus filhos, né? Que faça o que eu penso. Às vezes ele até questiona, e eu acho isso errado. Eu falo assim, desrespeito. Né? Porque eu fui criada assim também. Tem que respeitar bastante, né, os pais. Então, eu preciso mudar alguns pontos. Eu achei isso muito interessante. Que bom, Claudiana. Fico muito feliz. Gostou aí, seu Raimundo? Gostei. Só não tem uma resposta. Estou só ouvindo. Tá bom. O importante é ter gostado. Muito bom. Quem mais quer falar? Eu? E aí, meu amigo, tudo bom? Então, é basicamente isso mesmo que eu penso, que você falou, só vem me, fortificar. Basicamente, é o que eu passo no dia a dia, o que eu falo aqui, entendeu? Eu não vou mudar ninguém. O que eu penso, realmente, uma outra pessoa vai pensar diferente. É o mundo da pessoa, eu tenho meu mundo. E eu não vou questionar. A gente questiona pelo fato de falar mesmo. Tem que falar, botar para fora. Mas o que a pessoa pensa, eu no caso. Cada um tem o seu pensamento, eu não vou mudar ninguém, eu vou continuar falando, e a pessoa vai falar o dela e vai continuar. O negócio é não bater na flecha, falou uma vez só, e para não haver atrito. Essa é a realidade. Esse aí eu vivo
basicamente diariamente isso na minha vida, no trabalho e tal. Então, a gente vai vivenciando, vai aprendendo essas coisas, vai fortalecendo, sabe? Então, hoje em dia, eu estou mais, assim, como eu posso dizer, mais ligado, assim. Estou bem mais tranquilo, porque eu já vi que eu sou uma pessoa também, eu sou uma pessoa de personalidade forte, que às vezes a pessoa vem falar comigo com alguma coisa e eu tenho o meu pensamento. Às vezes, meu pensamento para outra não vai ser igual, às vezes é uma coisa simples. Mas, assim, cada um pensa diferente e, na verdade, ninguém está errado, né? É pensamento diferente só. Então, isso vem me Exatamente. fortalecer cada vez mais. É isso aí, Alexandre. Muito bom, muito obrigado. Obrigado também, Claudiana, pelo comentário. Quem mais? Pode falar, pessoal. Não é obrigado, não, mas pode falar. Não é obrigado, realmente gostaria muito. Mas gostaria um pouco. Quem quer falar agora? A Gisele quer falar. Quer falar, Gisele? Boa noite. Opa, João Paulo. Fala, João Paulo. João Paulo. Boa noite, Fala, João pessoal. Paulo. Grande João Paulo, grande amigo. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo jóia. Bacana, então. Aconteceu alguns imprevistos, mas peguei alguns minutos aí da live. Estamos ouvindo, Gisele. Só um minutinho que o João Paulo está falando. Aí você já fala. Pode continuar, João Paulo. Por esses minutos, por esses pequenos minutos que eu pude ouvir, e o tema mesmo, né, já é bem claro, né? E de fato, nós temos muito isso de querer talvez mudar ali as pessoas com palavras, talvez a gente acha que são palavras mais sábias, ou talvez porque eu tenho um conhecimento ali a mais, posso influenciar, mas ali no final vai depender da pessoa, né? Vai depender muito da pessoa, porque opiniões cada um tem, cada um emite e alguns omitem, né? Mas é muito interessante, muito importante colocar essa questão, né, no meio para poder de fato entender e a gente não doer tanto a cabeça, entendeu? Com questões, com situações que, poxa, eu estou aqui para poder te passar isso, te informar isso aqui, mas tudo bem, você pode estar levando aquilo ali como exemplo para a sua vida, mas não que você não pode dar a sua opinião também, né? Exatamente. É isso, eu acho que é muito rico, né, as opiniões das pessoas, porque cada um pode contribuir em algo, né? Muito bom. Isso aí, João Paulo. Gostei do seu comentário. Muito obrigado, viu? Quer falar, Gisele? Boa noite. Boa noite. Então, assim, para mim foi ótimo, foi muito construtivo, né? Boa noite. Foi muito construtivo tudo que você falou, porque eu tenho uma dificuldade, né? Justamente de me expressar e de me fazer entender. Justamente pelo fato de achar que as pessoas têm que pensar o que eu penso, né? E cada pessoa é formada de sua própria opinião, né? Sua forma de ver a vida é diferente. Sua forma de viver é diferente, como você mesmo citou, né? Cada um tem uma história, tem uma bagagem, né? Passou por alguns problemas, alguns processos, inclusive você citou até um que eu já vivi, né? Então, assim, isso faz com que você veja a vida de forma diferente, né? Então, para mim, o conteúdo foi ótimo, foi excelente, me trouxe muito conhecimento, muita sabedoria, justamente aprender a respeitar, né, a visão das outras pessoas e entender que eu não posso impor
o que eu penso para as demais, né? Ter um pouquinho mais de tolerância, né? E entender também que existem vários e vários pontos de vista de cada situação, né? Não só o meu, né? Existe de outras pessoas, de outras formas de ver, devido às circunstâncias de cada um. Foi ótimo, excelente, adorei. Ah, que bom, fico feliz. Muito bom. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença também. Obrigada. Que bom, muito legal, gente. Quem mais? Quer falar, Poliana? Eu acho que, assim, foi muito proveitoso, né, a live, foi muito proveitosa, no sentido, assim, que entra muito nesse fenômeno de projeção, né, porque a gente sempre, às vezes, fala uma coisa e quer que a pessoa receba aquilo que a gente falou da mesma forma que a gente pensa, né, e mesmo quando a gente fala, a gente também pode aprender com o outro, né? Então, assim, se o outro não está recebendo da mesma forma, tem outra opinião, e qual outra opinião que pode acrescentar no nosso diálogo? Exatamente. Isso aí. Então foi bom para você também. Com certeza, muito construtivo. Que bom. Muito bom. Obrigado, Poliana, pela participação e pela presença também. Obrigada a você também por nos proporcionar conhecimento. Obrigado. Mais alguém quer falar? Gabriela, tá aí também. Oi, Cris, boa noite. Oi. Muito obrigada pelo conteúdo passado hoje. Eu aprendi muito e eu posso dizer que já sofri muito por causa disso. Porque eu sempre pensei que as pessoas tinham o mesmo pensamento que o meu, mas ao decorrer do tempo eu aprendi que não. E a sua aula foi muito proveitosa, muito obrigada mesmo, gratidão. Legal, que legal, Gabriela. Obrigado. Eu que agradeço aí sua participação, sua presença sempre constante aí nas lives, no grupo, né? Fico muito feliz. E que Deus te abençoe sempre, abençoe todos vocês, né? Claro. E então, é isso aí que a Gabriela falou, é muito importante, né? A gente sofre porque às vezes a gente tem a nossa opinião. Essa é a questão. Eu falo muito isso, quando você estiver percebendo que você está sofrendo, muda de opinião, que o seu sofrimento pode mudar na hora, pode acabar, né, literalmente. Se você muda a opinião, você pode acabar com o seu sofrimento. Aquilo que a Gisela falou, por exemplo, às vezes você não ter, né, a noção de que aquilo que você pensa é só apenas a sua opinião, pode fazer com que você fique sofrendo muito porque você acha que as pessoas têm que pensar como você. Então você não admite que as pessoas pensem diferente. Você passa a achar isso um absurdo. E aí é muito sofrimento, gente. Achar que é um absurdo, achar que não podia ser assim, achar que todo mundo tinha que te entender, né? E a gente acaba, tipo, se menosprezando, né? Tipo, achando que a nossa opinião não vale nada. Exatamente. E que as pessoas, tipo assim, não consideram a gente, não escutam a gente. É uma coisa ruim. Quem sofre com isso sabe que é péssimo. Exatamente. E, na verdade, se a gente for ver, né, o que você falou, Gabriel, se a gente for ver, na verdade, as pessoas não têm que nos entender, não têm que nos compreender. Sim. Elas compreendem ou não compreendem. E, às vezes, até falha nossa na comunicação. Mas, às vezes, não é falha nossa. É porque a pessoa, realmente, o modelo de mundo dela, tudo que eu falei, o mapa de mundo dela é, às vezes, limitado. É limitado. Acontece muito isso. Às vezes nós temos um modelo de mundo muito amplo, mas a pessoa, às vezes, que a gente está comunicando, não é tão amplo. Aí cabe também da gente pensar assim, será que eu não posso ajudar aquela pessoa a enriquecer o modelo de mundo dela? O que é um modelo de mundo enriquecido? É um modelo de mundo com muitas opções, com muitas possibilidades, com muitas coisas que se aceitam, e não tem que ser daquele jeito. Quem é mais rígido, quem é mais... não, eu sou mais rígido com as opiniões, eu tenho que ser do meu jeito, sabe o tanto que a pessoa sofre. Quem é assim sabe, porque acha que tem que ser tudo do jeito dele. Mas se for olhar bem, precisa, tem que ser, tem. Né? Tem que ser como é. E você sofre menos quando você está entendendo que existem outras pessoas, outras opiniões e tudo mais. Né? É isso aí, muito bom, muito obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. Tem mais alguém que não falou? Sheila, quiser falar, fica à vontade. E aí todo mundo vai ter participado e eu achei muito bom que todo mundo está participando. Queria agradecer
a todos vocês pela participação. Lembrar que eu vou estar depois subindo aí o link, né, o vídeo lá para o YouTube para vocês assistirem depois novamente, compartilhar com outras pessoas. Tem outros vídeos lá, queria que vocês, né, quem ainda não teve oportunidade de assistir os outros vídeos lá do canal, tanto quem está no meu Instagram, clica lá no link da bio, já vai ver lá o canal do YouTube, entra lá. E quem ainda não tiver, ou não tiver acesso lá ao Instagram, entra lá, é Cris, com CH, underline, né, que é o tracinho embaixo, terapeuta, arroba, né, antes, e me segue lá no Instagram, vai ver alguns vídeos que eu coloquei lá e vai ver esses links para os canais aí que eu tenho, até para o grupo de apoio que as pessoas participam, alguns já estão lá, tá bom? E agradeço muito, quero ver se na semana que vem, provavelmente nesse mesmo dia, na quarta-feira, a gente vai fazer uma outra live sobre algum outro assunto, que eu vou ainda definir. Se quiserem dar sugestões, fiquem à vontade. Manda para mim, eu queria falar um pouquinho sobre isso, queria entender um pouco mais sobre isso. A gente vai fazer mais lives sobre isso, como essa, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu vou deixar aberta aí a oportunidade. E, se não, agradecer e desejar para vocês uma ótima noite, um bom descanso, um ótimo restante de semana, né? E que todos vocês sejam muito abençoados. E obrigado. A gente agradece muito. Muito obrigada. Boa noite para todos. Obrigado. Valeu, Cris. Obrigadão aí. Um abraço para todo mundo aí. Boa semana. Obrigada. Valeu, Deus te pessoal. abençoe. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Mais uma vez. Valeu. Boa noite. Boa noite.